A graça e a paz do Senhor, nós estamos aqui no nosso podcast Missão 12 e o tema do nosso episódio de hoje é Nascido Escravo. Nascido escravo. Nós vamos usar hoje, Luciana, vamos começar, na verdade, vamos usar algumas passagens bíblicas, mas nós vamos começar usando como texto padrão a segunda carta de Pedro 2,19, que diz basicamente isso, que o homem é escravo de tudo aquilo que o domina. Antes Pedro fala, né? Ali é uma visão cristã, ele falava ali para os cristãos, alguns homens que queriam libertar outros, mas que na verdade esses homens também eram escravos, né? Eles queriam oferecer uma liberdade que não era real. Mas a gente vai usar só essa parte B do texto, né? Que o homem é escravo de tudo aquilo que o domina. Mas qual é a visão bíblica da escravidão? Não estou falando da escravidão usando como parâmetro o contexto social, de escravidão do ser humano, mas escravidão espiritual, né? O que eu quero usar, né? E ele diz ali, o homem é escravo de tudo aquilo que o domina. E nós, cristãos, à luz da Bíblia, nós entendemos que o homem, ele já nasce escravo do pecado, né? Que é um fruto, é uma herança que nós herdamos do casal original, Adão e Eva, não é verdade? É verdade. Precisamos deixar claro aqui, Alex, que a Bíblia em nenhum momento está falando sobre racismo, nem sobre nenhum tipo de posicionamento social. Não. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele faz uma reflexão sobre escravidão no sentido figurado e no sentido literal, quando ele começa a citar ali a relação entre Sara, que era aquela que era liberta, que era livre, e Agar, a que era a sua escrava, no sentido que Sara, ela estava livre do pecado e Agar ali presa ainda, aprisionada, escrava do pecado, né? Justamente ele traz essa comparação para poder trazer um entendimento maior, para a gente poder compreender o que é situação de escravo. Realmente nós precisamos também perceber que quando há uma força que nos domina, essa força ela nos torna escravo de algo. Quando a gente perde o controle de algo, por exemplo, de algum vício, de alguma situação, até mesmo da alimentação, de coisas simples que a gente nem percebe no dia a dia, ela acaba nos escravizando, nos aprisionando, e acaba fazendo com que a gente deixe de viver a plenitude em Cristo. Nós vemos que muitos cristãos na sua caminhada, eles deixam de viver coisas grandiosas, porque eles se tornam escravos de suas próprias convicções, dos seus próprios entendimentos. Verdade. Não aceitam uma mudança de mente, não aceitam viver uma metanoia, uma nova vida em Cristo, porque tem uma mente cauterizada com aquilo que vivenciou na sua cultura, com aquilo que eles cresceram aprendendo e acabam se tornando escravos. E é muito difícil romper um ciclo, né? É você crescer aprendendo que algo que você vivenciou desde criança é o que é correto e vir uma nova ideia, um novo conceito para tentar romper aquilo que você acredita é muito difícil, porque o contexto cultural, o contexto social, o contexto religioso, ele influencia demais na formação do caráter humano, na formação do pensamento humano. Isso. E essa visão de Pedro ela é bem interessante, é uma visão histórica também, né? Como toda a Bíblia, ela sempre utiliza fatos históricos. No passado, em algumas culturas, quando você duelava com alguém e durante o duelo aquela pessoa perdia o duelo e não vinha a ser morta no duelo, ela se tornava escrava daquele que o derrotou. E Pedro utiliza bem essa visão histórica, né? Trazendo para o mundo espiritual. E essa escravidão, Luciana, espiritual, ela é sorrateira. Muitas vezes ela é singela ao ponto de você não entender que você é escravo de alguma coisa que o domina. E esse que é o perigo, porque desde o momento que você sabe que é escravo de alguma coisa, se você tem uma consciência, você tenta se libertar. Você não fica feliz e nem satisfeito na condição de escravo. Mas no momento que você acha que é livre sendo escravo, você não luta para se libertar, né? Você continua na condição de escravo achando que é livre. Então não há luta para a liberdade. E nós vemos hoje que nós vivemos num mundo que as pessoas são escravas dos seus desejos, da vaidade, do orgulho, né? E achando que são pessoas livres. É uma falsa sensação de liberdade, né? Uma liberdade que na verdade ela te aprisiona, sem contar os vícios, como você citou, né? Tantos tipos de vícios, sexo, drogas, bebidas, né?
Mas há a escravidão singela de coisas pequenas que você não consegue se libertar. Por isso que Pedro diz, o que te domina passa a ser seu dono. Talvez redes sociais, talvez o celular, talvez a internet, um relacionamento abusivo. Tudo aquilo que você não consegue se libertar, que ele te domina, de fato se torna teu dono. Porque ele dita as regras da sua vida. Ele dita as regras de como você vive, né? É verdade. Quando a Bíblia ela fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, é para essa liberdade. Não, as pessoas elas têm uma convicção de que estar na presença do Senhor vai ser um escravo, vai ser dominado, parece que fez uma lavagem cerebral. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando isso, que ser crente é viver uma lavagem cerebral. Na verdade, ser crente é ter uma mudança de mente, realmente viver uma verdade naquilo que a gente crê, naquilo que a gente entende que é verdadeiro, porque a gente crê em Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, assim, essa liberdade que Cristo veio para nos libertar foi realmente do nosso próprio eu. Isso. O nosso próprio eu, ele nos escraviza, os nossos achismos, as nossas vontades, os nossos desejos. Às vezes nós nos achamos superiores às outras pessoas, às vezes achamos que somente a nossa opinião é a que é a mais correta, a gente não aceita que a opinião do outro, ela também vem exercer até mesmo uma troca de aprendizado em nós, né? Nós ficamos muito individualistas nesse sentido e acabamos nos escravizando mesmo. Né? Mas quando Cristo ele nos chamou para uma liberdade que está além de todos esses conceitos, que está além do nosso eu, que está além da nossa vontade, foi uma liberdade que nos dá alívio, que não é um peso para carregar. Até porque para ser um escravo, ele precisa ter um senhor. E nós precisamos entender quem é que exerce um senhorio em nossas vidas. Mas se nós temos Jesus como nosso senhorio, nós sabemos que ele veio para nos libertar, para nos dar um destino próximo do Pai, né? Nos resgatar para a gente poder ter aquilo que foi rompido ali no Éden, aquele pecado que foi rompido, para nos aproximar novamente do nosso Criador. E foi para essa liberdade, não uma liberdade para fazer o que quer, mas para entender que nem tudo que é lícito, ele vai ser conveniente para nós. Quando você fala dessa visão de que as pessoas falam que ser crente é ser aprisionado, na verdade, a religião de fato ela aprisiona. Se você se tornar um religioso, somente um religioso, ela lhe aprisiona. Mas quando você se torna um cristão, é uma liberdade do qual o homem nunca experimentou. Me lembra a passagem quando Jesus conversava e discutia com alguns judeus. Ele acho que traz bem uma visão sobre isso que você falou. Eles eram extremamente religiosos, conhecedores da lei e suas tradições, né, seu conhecimento. Eles achavam que era livre. E Jesus fala para eles que os libertaria. Eles questionam como? Se nunca fomos escravos de ninguém. Mas eles não entendiam que Jesus estava falando dessa escravidão espiritual da mente, né? Sim. Eles achavam que era livre, foi como eu falei antes. É o escravo, o aprisionado achando que é livre. Então ele não luta pela liberdade. Então Jesus vai falar para eles: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então eles estavam aprisionados na religião e Jesus traz uma visão de liberdade total e completa, porque Jesus realmente traz essa liberdade total e completa, seja na mente, seja até dos próprios vícios, porque nós já presenciamos isso. Nós presenciamos isso muitas vezes dentro da igreja, né? Vícios de drogas, de bebidas, porque Jesus há um poder muito espiritual sobre isso. Porque muitas vezes, Luciano, o que acontece, eu não entendia no passado, sabe que eu vim do Rio de Janeiro, convivi com muitos jovens que foram envolvidos com criminalidade, com drogas, e muitos amigos meus, no passado tempo, eles eram internados às vezes para cuidar do vício em drogas. Aqui na Bahia também eu conheci, mas eles ficavam um tempo, e quando eles voltavam, eles ficavam um tempo limpos e logo depois caíam no vício de novo. Eu não entendi aquilo muito bem, e eu sempre me questionava, falei, eu acho que essas clínicas não funcionam, né? Mas não era isso. E depois da minha conversão, né, eu falava, esses caras ficam legais, depois de um tempo cai de novo. Eu entendi que o próprio vício, né, ele é espiritual também, porque na verdade eles faziam um tratamento biológico, o corpo se limpava, sim, né, aquela abstinência passava, mas o espírito, a mente, a alma continuava escrava. Né? Então era questão de tempo, eles libertavam o corpo. Havia um bom trabalho dessas clínicas da liberdade biológica, né? Mas a espiritual não.
Então eles continuavam, passavam um tempo, eles não aguentavam e caíam naquele ciclo triste e vicioso. E depois da minha conversão eu entendi que é preciso uma liberdade total e completa, e só Jesus Cristo pode trazer isso. Como nós temos presenciado em muitas histórias lindas que Jesus restaura a vida de homens e mulheres, né? Outroras envolvidos com tantos tipos de vício, né? É verdade. Vai, amor. A pior condição de um escravo é quando ele acha que ele é livre. É verdade. Foi o que eu falei, ele não luta para se libertar, né? É como o vício. Tu já viu aquele cara que ele é viciado, que ele bebe, fala, não, eu paro quando eu quero, eu faço por prazer, eu faço por onda, a hora que eu quiser parar, eu paro. Só que ele não consegue parar. É uma falsa sensação de liberdade, né? É o sexo, é a bebida, é o roubo, é o vício, qualquer tipo de vício, e às vezes ele fala, não, eu paro quando eu quero. Mas na verdade ele não consegue parar. Ele tenta enganar sua mente, achando que não é escravo, mas é completamente escravizado. Então, é a visão bíblica, é o que a gente acredita e é o que a gente tem visto. Só Jesus pode dar uma liberdade ao homem completo. Né? Essa liberdade é o que Paulo chama de metanoia, mudança de mente. Né? Nada mais lhe aprisiona nesse mundo, porque a gente acaba vivendo nesse mundo, com os pés nesse mundo, mas com a mente na eternidade. Então, nada que pode nos aprisionar, nem dinheiro, nem prazeres, nem vícios nenhum, porque Jesus ele não deixa pontas soltas. Jesus é um Deus de vitória total e completa. É verdade. Nós vemos que em muitas situações da Bíblia, muitas pessoas que têm os seus nomes escritos na Bíblia, tem ali a história, eles estavam numa situação de escravidão, estavam aprisionados, porém a mente deles eram livres. Estavam livres. Paulo e Silas ali na prisão. Mas também tem uma outra história que me chama muita atenção, inclusive já fiz até uma ministração sobre ela, que foi a escrava de Naamã. Ela foi escravizada ali, né? Os pais dela foram mortos, e foi num combate, e ele trouxe essa jovem para morar na sua casa como uma serva, como uma escrava. E no momento que ela percebe que aquele homem está leproso, que aquele homem precisa de ajuda, ela poderia muito bem ter aquele sentimento de vingança e mostrar, não, eu sou escrava, agora ele me aprisionou, ele me trouxe como serva, matou a minha família, me distanciou da minha família, acabou com os meus sonhos e agora eu posso me vingar dele. Mas não. Ela estava como escrava, como serva ali na casa dele, mas a mente dela era uma mente de uma pessoa liberta. E ela vai e fala para a sua senhora que existia um profeta que curava pessoas no nome do Senhor e dá essa orientação. Ela apresenta, na verdade, um Deus que pode curar vidas. E o que acontece com Naamã? Ele vai ao encontro desse profeta, ele vai lá, tira seu orgulho, vence o seu próprio eu, mergulha ali naquele rio e é curado. Então, às vezes também tem algumas situações em que realmente parece que a gente está numa situação, parece que a gente está dentro de um quarto, um quadrado que não tem porta, que não tem janela, que a situação parece que está tentando nos dominar totalmente, mas a nossa mente ela pode ser livre. Se a gente estiver em Cristo, a gente pode ter uma mente liberta. A luta pela liberdade ela começa na mente, na verdade, né, Luciano? Porque você pode aprisionar um homem que ele tem a mente livre e ainda assim ele continuará livre, mas um homem que está livre com a mente aprisionada, ele nunca será livre, não é? Você vê a questão mesmo de Paulo e Silas na prisão, eles presos, eles eram livres, mas os pretorianos, os guardas livres, eram aprisionados. Então tudo começa na mente, é espiritual, né? Todo tipo de liberdade, todo tipo de cadeias intelectuais. Os carcereiros, eles são espirituais, né? Porque a guerra é no mundo espiritual. Nossas batalhas, elas são espirituais. Ainda que muitas pessoas não creiam, nós cremos e nós convivemos com isso, né? As cadeias das pessoas, o que aprisionam as pessoas, eles começam no mundo espiritual primeiro, né? E eles acabam desembocando no mundo material. E é o que nós vemos aí, muitas pessoas aprisionadas, né? Achando que são livres, uma falsa convicção de liberdade. Eu já vivi assim. Tinha uma falsa convicção plena de liberdade, mas hoje, quando eu olho para o meu passado, eu era um homem extremamente aprisionado nos vícios, nos meus desejos e com a convicção que era livre, ao ponto de dizer, não, eu não quero, eu gosto dessa vida, eu sou livre, mas na verdade eu era o prisioneiro dos prisioneiros. Verdade. Eu me recordo que em uma situação, nós estávamos conversando e você num momento desses de aprisionamento, eu cheguei para você e falei assim, Alex, você já provou de tanta coisa nesse mundo, por que você não prova do Senhor Jesus?
Eu acredito que essa frase impactou muito, até porque nós já conversamos sobre isso, você já falou. Foi. Porque um homem que está em busca de saciedade na alma, em busca de preencher um vazio que nunca sabe o que procurando preencher com coisas que não nos edificam, ele vai ficar igual um peão rodando para tudo quanto é lado, mas quando ele prova de Jesus, ele tem um destino transformado, ele começa a ter um direcionamento. E foi isso realmente que aconteceu na sua vida, e é isso que a gente quer que as pessoas entendam, porque há caminhos que realmente nos levam à morte, que nos levam à perdição, mas há um caminho que nos leva à salvação, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Verdade, Luciana. E uma coisa que me preocupa e me lembra essa passagem da segunda carta de Pedro, que Pedro fala, ele fala que homens lhe prometem uma liberdade quando nem eles mesmos são livres. Verdade. Antes dessa passagem, antes dessa segunda parte que Pedro diz, o homem é escravo daquilo que domina, ele fala, lhe prometendo falsa liberdade se eles mesmos são escravos. E eu tenho visto muito isso hoje, sabe, Luciana? Principalmente nas redes sociais, que hoje é o grande advento, né, do momento, homens que prometem uma liberdade intelectual, financeira, e eles falam da liberdade, liberte sua mente, não sei quantas chaves para libertar a mente, para abrir a sua mente. Como? Se também são homens aprisionados, na maioria das vezes é uma coisa que não vem de Deus, não vem de Jesus, não há uma liberdade total e completa, tem uma falsa sensação de liberdade, oferecendo uma liberdade muitas vezes que eles não conhecem, para pessoas também que nunca ouviram falar de uma verdadeira liberdade. É verdade. Então se encaixa perfeitamente nisso. Na verdade, eles se aproveitam e vendem uma mentira como se fosse uma verdade. Exato. Né? Isso acontece também no ambiente feminino, principalmente no feminino, é o que mais tem. Né, produtos que te embelezam, que te rejuvenescem. É claro que tem alguns que a gente sabe que tem um resultado, mas são muitas mentiras que são apresentadas como verdade. E tu já percebeu, Luciano, olha que interessante que tu falou, produtos que são lhe oferecidos. Às vezes, essa falsa liberdade, ela te torna mais escravo, porque você acaba se tornando dependente daquilo. Isso. Você não ficou bom, eu preciso disso, eu preciso... Então você acaba se tornando dependente de uma imagem, escravo de uma coisa, achando que se libertou, né? Me empoderei, me libertei, mas na verdade você se torna cada vez mais escravo, né? E eu creio, à luz da palavra, né, e à luz das experiências, que só um homem livre é capaz de mostrar o caminho da verdadeira liberdade a alguém. Verdade, quando a gente olha assim o caminho da cruz, no momento que Jesus foi ali crucificado, pregado ali naquele madeiro, todos achavam que era o fim. Todos achavam que Jesus estava escravizado, que a morte era o fim. Mas ele venceu a morte. A morte que trouxe a liberdade, né? Ele venceu, né? E a liberdade surgiu ali naquele momento. Para muitos, as escamas dos olhos de muitos se abriram ali naquele momento. Muitos tiveram uma experiência sobrenatural. Você vê que quando a gente lê a palavra do Senhor, que quando Jesus ali, o ato foi consumado, houve um estrondo, houve barulho, o dia se escureceu e os túmulos se tremeram e pessoas foram ressuscitadas ali naquele momento. Eu fico imaginando o impacto que foi. Até os mortos foram libertos da morte naquele momento, né? Houve vida ali. É um fato sobrenatural impactante. Foi algo que é um paradoxo mesmo, porque no lugar da morte houve vida, no lugar da dor houve alegria, né? Fato no lugar do aprisionamento ali houve salvação, cadeias ali foram rompidas, quebradas. Verdade. E muitos daqueles que crucificaram, que não acreditaram, naquele momento eles creram. Eles precisavam ver que havia uma liberdade ali naquela cruz e que a morte foi incapaz de prender Jesus. Isso me entristece muito, sabe, Luciana? Quando eu olho para a sociedade hoje, eu falo por minha experiência própria, né? Eu acho que a forma, né, de sentir a dor do outro, eu acho que só entende, na verdade, realmente um certo tipo de dor, a dor alheia, quem já sentiu aquele tipo de dor. E eu, por ter sido escravo muito tempo das coisas do mundo, dessa falsa sensação de liberdade, eu fico muito triste às vezes quando eu vejo, sabe? Homens, mulheres, jovens, com essa sensação de liberdade, mais aprisionados, né, num caminho que sobrevivem na verdade, e acha que essa sensação os traz a liberdade. E quando a verdadeira liberdade, ela lhe traz a plenitude da liberdade em coisas simples,
né? Como eu falei para você ontem, eu amo essa vida, em coisas simples ali, em estar tomando um café, em estar batendo papo com um filho, com uma esposa. Você consegue sentir essa liberdade, independente do local, independente da situação e o que você está vivendo naquele momento, porque a liberdade está dentro de você, né? Hoje eu consigo desfrutar e sentir isso. Eu fico muito triste de verdade, porque nós somos chamados para pregar o evangelho e libertar vidas, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que conhece a liberdade, a verdadeira liberdade. A liberdade, ela não é abstrata, né? Ela não é uma filosofia, né? Ela não é um ensino, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Verdade. A gente vê muitas pessoas também tentando conquistar espaços, até rompendo barreiras, vivendo uma concorrência, concorrendo, disputando por algo que é aquilo que somente elas têm, que elas acham que elas só têm aquilo, e acabam se escravizando mais ainda, acabam passando até por cima de outras pessoas para poder conseguir aquilo que eles acham que é verdadeiro, aquilo que eles acham que é correto, né? Ficam disputando posições, disputando lugares, mas na verdade acabam se escravizando. Acabam se aprisionando em vez cada vez mais, né? Em vez de viver uma liberdade que foi oferecida por Cristo. A nossa confiança no nosso hoje, no nosso amanhã, está nas mãos do Senhor. O escravo, ele se preocupa com o que comer, com o que vestir. Ele fica se preocupando com o amanhã, mas aquele que é livre, ele entende que Jesus, ele continua sendo um provedor de sua vida. O bom, né, Luciana, a esperança nisso tudo é que a liberdade é para todas, não é para um grupo específico, isso. Não é para crentes, não é para evangélicos, não é para preto, para branco, para rico, para pobre, iletrados ou doutores. A liberdade, quando encarnou e se fez homem, Jesus, ele veio para libertar todos. Então essa liberdade está acessível a todos. A verdade é que nós nascemos numa condição de escravo, fruto do pecado original, mas naquela cruz foi pago um preço pela nossa liberdade. As portas das cadeias foram abertas, basta sair. A liberdade é para todos. É verdade, e é isso que nos dá esperança. E quando a gente recebe essa esperança, Alex, e a gente recebe essa graça do Senhor, a gente entende que realmente Ele nos libertou, a gente também quer apresentar essa liberdade para outras pessoas. É por isso que quando a gente vê pessoas nessa situação, a gente sofre junto, porque a gente quer oferecer para elas aquilo que a gente recebeu do Senhor. A gente não precisou pagar nada, a gente não precisou pagar penitência. O preço já foi pago na cruz. O preço já foi pago na cruz. Preço altíssimo. E nada do que nós fizermos vai fazer com que a gente venha alcançar esse lugar de liberdade. Basta somente a gente crer no Filho. Verdade. Somente crer em Jesus, e a graça, ela nos será dada. A graça, ela é de graça. Ela vem pela fé, né? Ela vem pela fé. E o preço já foi pago, né? E uma coisa que o ser humano, ele precisa ter a consciência: nenhum valor pode cobrir o valor daquele sangue na cruz, né? Então, por mais que você seja escravo, famílias que estão ouvindo esse programa, que tem filhos, marido, seja quem for, amigos, que estejam escravizados por qualquer que seja o motivo, pelo um vício, por hábitos, creia que Jesus é um Jesus de vitória total, de liberdade total e completa. Eu experimentei disso, tenho visto isso, né? E nada nesse mundo, nenhum tipo de vício pode cobrir o valor daquele sangue naquela cruz. Então a liberdade está aí, ela foi dada, foi assinada uma carta de alforria naquela cruz. Basta a gente sair pelas portas que já foram abertas. E é preciso ter fé, é preciso crer. Se os seus não creem, ore por eles e crê, porque Jesus Cristo liberta. Amém, é verdade. E esse episódio, que esse conteúdo, ele possa fazer uma diferença no seu coração. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E como o Alex falou aqui, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele muda cenários, ele muda situações. E ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar o seu ambiente, a sua família, a sua história. Ele é acessível, ele está perto de nós, ele nos escuta, ele é uma pessoa. Então, se você
precisa libertar algo na sua vida, ou talvez um trauma de infância, ou talvez o que você guarda no seu coração e ainda você não conseguiu libertar, porque, Alex, muitas pessoas não conseguem libertar nem o perdão, liberar o perdão para alguém. É um tipo de escravidão, que ela mata, né? Acabam carregando. Quando você não perdoa, você carrega a pessoa nas suas costas, você carrega um peso. E são você se torna escravo daquele sentimento tão medíocre, tão são sobrecargas doloroso, que a gente não precisa mais carregar, porque Jesus nos libertou e Ele quer carregar essa sobrecarga. Isso. Tem coisas que a gente não precisa carregar. Então, se você crê, se você tem uma esperança de mudança, entregue na presença do Senhor. Ele tem alívio para te dar, Ele tem um lugar de descanso para te dar. Você não precisa estar carregando pesos que não são seus. Tem lugar de descanso no Senhor para você. E quando nós experimentamos, é tão profundo, né? Que quando nós experimentamos dessa liberdade e nós olhamos para trás, né? Quando há essa mudança de mente, essa liberdade em Cristo, nós olhamos para trás, né? E imaginamos, ficamos vendo quanto tempo nós perdemos, escravos de coisas simples, de sentimentos, né? De vícios. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, quanto tempo eu aprisionado, por que eu perdi tanto tempo? Mas o bom é que Jesus, ele traz sonhos, como você cansou de me dizer, né? Ele traz sonhos que estavam adormecidos, até escondidos, ele traz de volta. E talvez tudo aquilo que em tantos anos que você acha que perdeu, em pouco tempo Jesus traz de volta, né, toda aquela esperança, todos aqueles sonhos que você talvez achasse que não vivesse mais, porque é uma coisa tão profunda, é uma liberdade tão profunda, que só experimentando mesmo para poder explicar, talvez acho que nem tem explicação, né, porque é algo que é interior. Então eu aconselho toda mãe, toda esposa, que não desista de lutar pela liberdade do seu filho, do seu esposo, né, Luciana? Da família, porque essa liberdade existe, até a sua própria liberdade. Porque às vezes a gente fala do outro, mas tem pessoas que querem que o outro seja liberto, mas não que são aprisionados, né? A gente vê isso muito porque a gente trabalha com projetos missionários. É sempre por do lado, muitas vezes. A gente trabalha com projetos sociais e missões, e a gente trabalha com projetos com crianças, e a gente apresenta Jesus para essas crianças. E nós percebemos, quando a gente tem nossos encontros dentro da igreja, que os pais às vezes resistem a receber essa liberdade que é em Cristo Jesus, mas quando a gente olha para as crianças, todas elas levantam a mão e querem esse Jesus, muitas vezes, mesmo sem compreender direito quem ele é, mas algo toca no coração delas. Então, tem pessoas que têm a mente tão cauterizada que rejeitam essa liberdade, que rejeitam a graça do Senhor. Mas é uma luta espiritual, né, na mente, né? Mas ainda assim, ainda querem que seus filhos recebam essa graça. Então a gente tem que entender que a gente precisa fazer um apelo ao Senhor, um clamor ao Senhor, para que alcance não só as crianças, mas seus pais, aqueles que estão perto, né? Quando a gente estou falando em relação ao nosso projeto, né? Quando a gente está ali envolvido ali, porque tudo é intencional para o Senhor. E a gente vê muito isso acontecer. Um pai e uma mãe que rejeita a liberdade, mas quer que um filho estude no colégio cristão. Um pai e uma mãe que rejeita a liberdade de Cristo, mas quer que ele esteja dentro de um projeto cristão. Entendem que é o caminho que traz a liberdade para os seus filhos, rejeitam, mas libera os seus filhos para irem. Verdade. E é isso, Luciana. Mais um programa, né? Mais um episódio, né? Então eu quero que vocês entendam, nós nascemos escravos, fruto do pecado, mas nós não fomos criados para sermos escravos. Se o Filho do Homem, se Jesus libertar, verdadeiramente serei livres. Amém.